Alguns anos eu trabalho no mercado audiovisual e eu já tive a oportunidade de trabalhar com várias marcas, desde Sony, Canon, Fuji, Blackmagic, e desde o início eu sempre pensei que se você precisa de material de qualidade, você precisa de uma câmera profissional para isso. E hoje em dia, onde cerca de 70% dos vídeos gravados são de smartphones, eu sempre fico de olho em reviews de smartphones, principalmente em reviews cinematográficos, onde é focado na parte de vídeo das câmeras. Só que eu sempre achei que o material que eles entregam é um pouco artificial, é muito pós-processado, até o desfoque não é o desfoque nativo da lente, é um desfoque de software, sempre foi aquelas bordinhas estranhas. Mas aí com os lançamentos mais recentes, principalmente do iPhone, do S24, eu comecei a questionar essa ideia de que só a câmera pode produzir uma imagem boa. Daí ano passado eu precisei trocar de celular e eu peguei o S24 Ultra. E eu ainda acho que dependendo do material que você precisa produzir, uma câmera profissional vai ter uma melhor entrega para você. Mas seria ignorância minha dizer que hoje em dia os smartphones não estão chegando muito perto dessa qualidade. Por isso eu decidi testar essa qualidade de vídeo com o meu S24 Ultra. E isso não é um review de smartphone. Eu sempre fui apaixonado por cinema e apesar da maioria do material hoje que eu produzo ser voltado para publicidade, no meu tempo livre eu sempre gosto de produzir algum curta, tentar recriar alguma cena ou até mesmo testar algum tipo de iluminação. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Em janeiro eu assisti o filme Nosferatu do Robert Eggers e puta que pariu, que filme lindo. Principalmente as cenas noturnas são sensacionais. Em algumas entrevistas que eu assisti, o Jerry, que é o diretor de fotografia do filme, falou que nas cenas noturnas eles utilizaram alguns filtros, tanto na luz quanto na lente, para dar aquele aspecto mais desaturado e mais sombrio nas cenas. Claro que eu não tenho um orçamento, né, os equipamentos dele, mas isso não me impede de tentar entender a lógica por trás da iluminação, nem do color grade e tentar replicar essas cenas aqui em casa com os recursos que eu tenho. Foi exatamente isso que eu tentei fazer, pelo menos com o meu S24 Ultra. Bom, eu mudei a iluminação um pouco aqui do cenário para poder combinar com a análise desses vídeos e o resultado ficou assim. Bora gravar de Nikon. Bom, e essas cenas eu utilizei somente gravando o S24, eu não aproveitei muito o aplicativo de câmera nativo, não consegui desativar algumas opções tipo de HDR, essas coisas, e eu acho que o aplicativo nativo de câmera dele tem muito pós-processamento. Por mais que você desabilite as opções, ainda vai ser uma imagem muito pós-processada. Eu tentei mexer um pouco naquelas funções de vídeo profissional, só que eu não consegui me dar muito bem. Eu utilizei o aplicativo da Blackmagic, hoje é um dos melhores aplicativo para gravação, essa gravação totalmente manual. Todo o layout dele é bem parecido com o layout da própria Pocket mesmo, a lista de configurações, onde fica o Focus Peak, onde que fica o nivelamento, o grid. E se você for pesquisar hoje cenas de bastidores, principalmente de grandes produções que estão gravando geralmente o iPhone, você consegue ver que eles não usam um aplicativo nativo da câmera do celular. Até se eu não me engano foi uma conferência da Apple, foi totalmente gravada com o iPhone 15 ou iPhone 16, não me lembro. Quando eles dão um close na tela do celular, eles estão utilizando o aplicativo da Blackmagic. E o outro aplicativo que eu utilizei, que até eu costumo dar mais preferência por ele, é o aplicativo Motion Cam. Para mim ele liberou
totalmente o potencial do celular. Ele tem algumas opções de gravação que eu acho bem interessante. Além de você poder gravar imagens em 10 bits, como você faz na Blackmagic, ele simula um log, então você pode escolher lá entre DaVinci Wide Gamma para simular o S-Log3 da Sony. Você pode simular também formatos de log de outras câmeras, só que eu achei que na pós-produção, quando você vai fazer o color grading, você tem um trabalho a mais ali. O modo que eu costumo gravar bastante é o RAW Video, que ele vai te dar uma imagem também de boa qualidade, que quando você joga no PC para fazer a cor, é um arquivo bem maleável, tem bastante informação e não dá tanto trabalho quanto o formato de log. E nesse aplicativo também tem uma função que eu achei bem interessante, que nem a minha câmera tem, que é gravar com um sensor inteiro, que eles chamam de formato Open Gate, porque geralmente os sensores têm esse formato mais quadrado, né? Salvo algumas câmeras mais específicas que tem um sensor um pouquinho mais achatado, as câmeras que têm esse formato 4x3, só que não tem a função de gravação Open Gate, ela acaba perdendo um pouquinho de informação ali. Já as câmeras que tem, você pode utilizar o sensor inteiro ali para gravar. Eu acho até visualmente mais interessante, porque quando você vai fazer uma gravação híbrida, que você precisa do mesmo vídeo fazer no formato vertical e horizontal, você tem esse leque de opções melhor para poder fazer o reenquadramento da imagem. E vamos lá. Eu separei algumas cenas aqui que eu usei como referência para poder gravar esses vídeos. Algumas eu usei como referência somente o color grade, a iluminação, e alguns outros eu utilizei somente a blocagem das cenas. Essa cena acabou dando mais trabalho do que eu achei que ia dar. Uma coisa que eu notei, que eu não tinha notado antes, porque eu não chego a fazer muita gravação com o celular, para dar aquele look cinematográfico nas imagens, eu achei um pouco mais difícil, porque a maioria dos celulares tem uma lente um pouco mais grande angular. Essa daqui ele tem uma lente 14mm e uma 23mm, porque geralmente no cinema essas lentes mais angulares elas são utilizadas mais para mostrar uma cena mais ampla. Raramente ela vai ser usada em um close no rosto, porque ia deformar muito o rosto. E no início eu tava até um pouco frustrado, porque eu não tava conseguindo um resultado legal com a cena, e depois de gravar algumas vezes, aí que eu fui me tocar que o ângulo da lente tava me atrapalhando para fazer aquela cena. E essa questão da lente também casou bastante, porque a maioria das cenas que eles gravaram no filme foi usando uma 35mm. Além da 35mm, eles utilizaram uma 27 e uma 40mm também. E é legal reparar que eles não utilizaram uma lente com uma distância tão grande, eles nem passaram de 50mm no filme. E a câmera que eles utilizaram para gravar o vídeo foi uma Ricoh ST, e o filme foi 100% gravado em 35mm em filme, e eles utilizaram o filme Kodak Vision 3. Por isso que eu tava tendo aquela dificuldade inicial de achar um ângulo legal. Eu utilizei a lente um pouco acima dessa, que foi de 63mm. Daí, para iluminar aqui, como eu já sabia que eu queria essa luz mais dura, com essa sombra mais marcada, eu utilizei um 200D, aqui bem lateralizado. Usei ele com um refletor, com um Fresnel na ponta, para poder bloquear a luz onde eu não queria que entrasse. E aqui na ponta do refletor, eu coloquei um gel azul, que deu esse aspecto mais azulado. Aqui ainda está na pós-produção, mas quando vai ver aqui no material original, eu gravei com a luz um pouco mais forte para poder reduzir ela na pós-produção. No filme você vai ver ela tá aquele aspecto bem escuro, você quase não enxerga nada e pensa que eles gravaram daquela forma, mas ali nos bastidores dá para você ver que eles gravaram, você vê aquela cena bem iluminada com uma luz mais forte, ou até algumas gravações ocorrem de dia. E eles fazem exatamente isso para poder, na pós-produção, você não perder tanta informação, principalmente nas partes escuras aqui. Desse outro lado, o meu quarto ele é completamente branco, todas as paredes são brancas. Rebate muita luz. Por exemplo, essa luz que eu estou usando aqui, ela tá entrando aqui, tá batendo, só que eu coloquei um pano escuro aqui para não refletir a luz da parede em volta, que senão desse lado do meu rosto onde está a sombra estaria um pouco azul, por conta da iluminação ali. E aqui, desse lado, tá completamente escuro. Então aqui eu fiz o mesmo esquema, coloquei um pano branco para poder bloquear a luz, para ela não refletir de volta aqui. E aqui atrás, para não ficar completamente escuro, sem informação, eu coloquei um painelzinho da Yongnuo aqui embaixo, só para refletir essa área aqui. Daí eu também coloquei aí alguns bloqueadores de luz que eu tenho aqui, que são algumas placas que eu tenho, só para fechar mesmo, coloquei alguns grampos para poder segurar, para fazer somente luz nessa área aqui. E de temperatura de luz que eu utilizei nessas cenas aqui, o 200D que eu tenho aqui, ele é um 200D, então o D vem de Daylight, e ele é fixo em 5600 Kelvin de temperatura. E o painelzinho do Yongnuo aqui embaixo, eu utilizei ele em 4000.
Aqui eu não consegui utilizar a luz numa potência muito alta, porque esse é um dos problemas dos smartphones. Ele até grava em 10 bits de cor, tem uma ciência de cor bem legal também, só que o alcance dinâmico dele é péssimo. E ainda mais quando você vai fazer uma gravação em RAW, uma gravação que não tem muito pós-processamento. Porque a maioria dos sensores dos celulares, eles não tem um alcance dinâmico nativo, que nem essa Pocket que está me gravando aqui, se eu não me engano, ela tem 12 ou 13 stop de alcance dinâmico, e geralmente os celulares, eles não vêm com esse alcance nativo. Então ele precisa fazer um pós-processamento da imagem, que ele faz aquele HDR, que grava ao mesmo tempo em várias exposições diferentes e depois junta tudo. Por isso em alguns vídeos você consegue gravar na sombra e o céu não está estourado, tem informação em todas as áreas. Então eu gravei ele em 40% de potência, mais que isso eu já via que começava a clipar algumas informações aqui. E aqui no LED eu utilizei ele em 100% de potência, porque como ele não é um LED tão potente assim, e eu sabia que atrás o fundo ia ficar escuro mesmo, até depois do color grade, eu apliquei ele na potência máxima para pelo menos ter bastante informação para eu depois corrigir a cor deles. Para fazer aqui esse movimento de saindo das sombras e entrando na luz, eu utilizei um rebatedor de 1,20 m que eu tenho aqui. Eu bloqueei, coloquei ele aqui do lado, e para fazer esse movimento eu só fiquei pendendo o corpo para trás e para frente. Daí deu esse movimento aqui. Depois eu fui ver que essa cena ela tava levantando da cama, então tinha um cara controlando o gimbal que subia e tal. Aqui, se fosse fazer fixo no tripé somente com esse movimento, eu acho que não ia ficar tão legal, porque ia pegar o ângulo de baixo e depois ia acertar o ângulo. Então eu resolvi fazer esse movimento mesmo. Bom, nessa parte de cor eu não quero me estender muito, porque eu quero gravar um vídeo focado só em color grading. Então aqui eu vou mostrar só as etapas dos ajustes que eu fiz, e no próximo vídeo eu foco mais sobre a parte de cor. A imagem está praticamente pronta, eu só faço alguns ajustes ali de tonalidade de cor, aplicar um pouco de contraste, nitidez, e se precisar ou não colocar aqueles efeitos de pós-processamento mesmo, né? Que é o bloom, o halation, grão, alguma coisa nesse sentido assim. E essa primeira cena ficou assim. Bora cravar de Nikon. Essa cena aqui deu um pouco de trabalho também, eu acho que a gente fez, sei lá, umas 20 tentativas, que como que a gente fez? Eu montei o tripé, eu coloquei o S24 virado para baixo, o tripé em pé, na ponta da cama, e fazia só esse movimento de descer o tripé, que daí a câmera fazia esse movimento, como se fosse um movimento de porta. Aqui eu fiz praticamente o mesmo esquema, eu coloquei um 200D aqui fora da janela, também com o refletor, também com o Fresnel e o gel azul. Coloquei ele direto, mais voltado para cá, ele tá mais voltado para mim, nessa direção, só que como a janela é espelhada, ela acabou, a luz entrou e refletiu para a parede também. E aqui de luz foi somente isso. E outro item também que não pode faltar, se você quer fazer um vídeo ou uma foto com aspecto de cinema, é fumaça, para dar essa atmosfera mais densa, mais sombria. Com a fumaça também dá para ver bem a separação aqui do primeiro plano, do segundo plano lá. Tem bastante destaque aqui. Na parte de correção de cor também eu fiz a mesma coisa. Ficou assim o resultado. Aí uma coisa importante também que eu esqueci de mencionar, que eu usei um pouquinho de estabilização. Eu usei o estabilizador nativo, se eu não me engano, no modo de perspectiva. Daí no final dá pra perceber que dá uma balançada um pouco, mas foi o melhor que eu consegui. Essa cena aqui eu gravei logo em seguida que eu gravei aquela primeira, que é o saindo pra luz. Então eu utilizei a mesma coisa, coloquei o 200D nessa posição aqui, coloquei um Fresnel. A única diferença é que eu fechei bem o Fresnel para sair só um feixe de luz fino, para não poder iluminar tanto assim. Como eu ia gravar uma parte pequena, que é a mão, não precisava de tanta luz assim, e assim foi até mais fácil de controlar ela. E aqui também usei o meu rebatedor virado para a parte preta, para poder não ter tanta refração da luz assim, para ficar bem escuro, bem contrastado. E aqui apareceu um pouco a parte do corpo, daí eu fiz umas máscaras aqui e consegui corrigir, apagar. E aqui também utilizei bastante fumaça. A minha máquina de fumaça, ela não é convencional, eu fiz uma máquina de fumaça caseira. Eu peguei aquele aparelho de fundir, somente aquela base de ferro, e embaixo eu coloco um pouco de álcool também, deixo aquecendo, daí quando esquenta
aquela base, eu jogo a solução e ele evapora. Ele dá uma partícula mais fina, mas bem parecida com aquela máquina de fog, que é ideal para você fazer isso, que é uma fumaça mais fina mesmo. Tem até, se eu não me engano, em aerosol para vender em spray, que você joga no ambiente inteiro e ele fica com essa neblina. Esse daqui também foi um pouco parecido com outros, porque eu tive que utilizar as minhas habilidades de VFX, que eu quase não tenho, manjo nada. Como foi a blocagem dessa cena? Eu coloquei o rebatedor, esse rebatedor que eu sempre uso de 1,20 m, eu coloquei e deitei ele no chão, com a parte escura virada para cima, montei o tripé bem alto, abaixei também a câmera para ela ficar nessa posição olhando para baixo e me enfiei debaixo do tripé. E nessa parte aqui, como eu estava deitado, eu pedi minha namorada dar uma... Então, como eu usei o rebatedor, o tecido do rebatedor, as dobras, até que, como ele não é muito grande, apareceu um pedaço. Daqui eu utilizei a própria cena do filme, eu recortei essa parte, preenchi algumas e apliquei por cima, para poder como se eu tivesse deitado na terra mesmo. A parte de iluminação também é a mesma coisa, utilizei o 200D aqui, mesma coisa, com refletor, Fresnel, gel azul. E aqui a única diferença é que em vez de eu usar um pano escuro para bloquear a luz, eu usei um rebatedor branco que eu tenho, e daí a luz batia aqui e refletia e voltava, porque eu precisava de informação nessa área aqui, porque estava completamente escuro, estava zero de informação. Daqui de cor eu fiz a mesma coisa, a única coisa aqui que eu tive que mexer a mais mesmo foi nessa parte de VFX. Esse aqui foi o primeiro vídeo que eu gravei com uma lente diferente, que foi com a 117mm. E aqui eu consegui esse efeito que quando você fecha o olho, a pupila dilata porque não tem informação, tá tudo escuro, não dá pra ver nada. E quando você abre e tem uma luz muito forte, a sua pupila já fecha na hora. Então aqui não foi VFX dessa vez. E aqui foi uma cena que eu iluminei diferente das outras também. Aqui, como eu queria usar essa imagem aqui como referência, no filme eles estão gravando a luz de vela mesmo. Eles utilizaram lentes lá com abertura 1.2, 1.4, 1.7. E se eu fosse gravar a luz de velas ia ficar muito escuro, ia ter que subir muito ISO. Então eu utilizei esse painelzinho da Yongnuo. E aqui vai um dos aspectos diferentes do aplicativo da Blackmagic. Porque esse Motion Cam, eu vi que ele entrega a imagem mais bruta mesmo. Tipo, sem contraste, sem cor, ela é bem mais neutra para trabalhar. E na Blackmagic não precisa fazer muita coisa, a imagem já vem com contraste legal, você não precisa fazer tanto assim de ajuste básico nela. Essa daqui eu já fiz a mesma coisa de correção de cor que eu fiz no outro, eu fiz aqui, só que para temperatura quente. Aqui nessa cena é um ambiente também cheio de vela. Aqui eu tentei vários jeitos de iluminar, coloquei um 200D também, só que dessa vez um gel quente, um gel mais amarelo, só que não ficou bom, ficou muito forte. Eu tentei também gravar com LED direto, com um painelzinho de LED da Yongnuo, também não deu certo. E daí eu tava vendo alguns vídeos dos bastidores da gravação e eu vi que realmente a cena foi toda gravada à luz de vela, só que em específico nessa cena, como ia ter um close, precisava de bastante luz, eles utilizaram um pano branco. E foi aí, depois de eu colocar essa fonte de luz rebatida, que eu consegui esse visual mais perto da cena do filme. E aqui atrás eu utilizei a mesma coisa também, o painelzinho de LED, só para dar essa luz de recorte aqui. E também, como eu não tinha duas pessoas para gravar ali, eu coloquei dois panos pretos aqui para poder dar esse contraste, não ficar totalmente branco o fundo. Porque na cena original tem duas pessoas e também esse é um aspecto do celular. Como o sensorzinho dele é muito pequeno, essa lente ela não tem tanto desfoque. Mesmo você tendo ali uma lente de 63 em 2.8, você não vai ter tanto desfoque. E que eu tô com uma lente de 63mm, a lente, se eu não me engano, é 2.7, 2.8, desfoque quase nenhum. E esse daqui foi a cena que eu acho que menos chegou perto do que eu queria da cena inicial do filme. Eu tive dificuldade foi com a parte de exposição, porque a cena do filme ela é muito escura, muito contraste. E como eles estão utilizando velas com um rebatedor de luz, é uma imagem bem contrastada, porque o ponto inicial de luz ali é da vela, é da chama da vela, então ela dá uma iluminação mais dura. Também a mesma coisa da outra imagem, algumas correções básicas. Essa cena do uísque também foi a mesma coisa, eu também não gostei muito do resultado dela. Que minha ideia inicial era gravar essa cena e fazer uma tomada contínua para essa daqui. Só que como a gente estava no celular e eu não tenho um slider, eu tentei adaptar
um piso de cerâmica que a gente tem aqui em cima de um skate, do longboard, colocar a câmera em cima do tripé e fazer esse movimento aqui. Só que como o skate ele balança muito, quando você vai fazer esse movimento, a câmera vibrava muito e eu não gostei muito do resultado, e daí eu decidi cortar. E aqui no Color eu utilizei a mesma coisa das cenas noturnas, mesmo tipo de correção também. E aqui eu utilizei o mesmo esquema que a gente gravou no quarto. Na verdade é a mesma iluminação do quarto. A única coisa que eu fiz foi o 200D, ele estava nessa direção e eu coloquei ele nessa. Também a mesma coisa, refletor, Fresnel, com gel azul. Joguei bastante fumaça no quarto para dar fazer esse desenho da luz aqui, você conseguir ver os raios de luz e tal. Daqui, como eu não gostei do movimento, a gente foi só com o skate mesmo, no tripé parado, seguindo. E aqui também foi uma cena um pouco difícil também, porque a parte de correção de cor, de iluminação, a gente utilizou a mesma da cena anterior. A diferença é que aqui eu queria fazer um movimento de câmera que eles têm no filme, que ele faz esse movimento deitando e a câmera acompanha. Eu tentei fazer de todo jeito com o tripé, não deu certo e no final acabou sendo na mão mesmo. E essa daqui também é um corte de uma cena mais longa, que ia casar com a outra cena, deu entrando no quarto, só que eu vi que o movimento não ficou tão legal também, e o ator já estava cansado, não ficou um resultado tão legal assim. Foi isso aqui o máximo que eu consegui fazer com os recursos que eu tinha. Eu tinha feito alguns testes antes com uma iluminação de estúdio para ver a latência da cor, se ia ter muita compressão. Geralmente, quando o sensor é menor, quando você aumenta o ISO, dá mais sensibilidade, dá mais ruído na imagem. Aqui eu gravei em ISO 400, ficou legal. Eu achei que ia ser bem ruim, só que deu um resultado bem legal. Em geral, eu gostei bastante do resultado. Eu também achei que a entrega do S24 foi boa, eu fiquei bem surpreso. Nesse vídeo eu foquei mais em direção de fotografia, quais luzes eu utilizei, onde eu posicionei elas, qual lente do celular eu tive o melhor resultado. Mas se você quiser saber mais, sei lá, sobre o color grade das cenas, ou até mesmo um review completo da câmera do celular, deixa aqui nos comentários. E esse foi o meu primeiro vídeo, espero que tenham curtido e até a próxima.